Pagar R$1.500 em uma placa de vídeo de entrada, ou um pouco mais caro uma placa de vídeo também de entrada, só que com mais tecnologias. Eu sei que tá bem caro, mas fica mais caro ainda se você escolher errada. Por isso no vídeo de hoje eu vou te dar a escolher entre a RX 7600 e a RTX 5050, comparando seu desempenho, preço, deixa seu like, hype o vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Mesmo a 7600 sendo mais antiga, as duas são concorrentes porque a 7600 competiu com a finada 4060 e a 5050 é bem parecida, então acabou substituindo ela. Ambas são placas de 8 GB de VRAM, só que a 5050 consome menos energia, enquanto a 7600 tem um TDP de 165 watts, a 5050 fica ali no 130, mas uma fonte ali de 500 watts já serve para as duas placas. Uma diferença muito importante está no PCI Express. A 7600 é 4.0 x8 e a 5050 5.0 x8, então se você extrapolar ali os 8 GB de VRAM, que normalmente vai acontecer em Quad HD ou em texturas um pouco mais altas, você vai perceber uma queda de desempenho, se você limitar elas em PCI 3.0, tipo colocar em uma placa-mãe a 520, e você vai perceber mais na RTX 5050, já que ela é 5.0 x8 e cai para 3.0, uma diferença grande, mas também fica tranquilo que na maioria dos jogos não é uma queda muito significativa, e para Full HD, que é o objetivo da sua placa, fica bem tranquilo, a maioria dos jogos continua plenamente jogável. Então não precisa se preocupar tanto com isso em Full HD para essas duas placas. A sua maior preocupação mesmo vai ser com as tecnologias da RX 7600. E isso aqui é muito importante. As duas placas têm upscaling e frame generation, tecnologias que melhoram o desempenho, suavização de imagem, só que em upscaling a RTX 5050 tem o DLSS 4.5, que atualmente é o melhor do mercado. E provavelmente vai ter o DLSS 5.0, que promete ser uma baita tecnologia, mas a gente vai saber mais pro final do ano. Enquanto a RX 7600 usa o FSR 3. A AMD só disponibilizou o FSR 4 para as placas 9000, e isso atrapalha demais a RX 7600, porque ela não usa inteligência artificial e impacta diretamente no desempenho e qualidade da imagem. Então o FSR 3 ficou um pouco defasado. Além disso, o 5050 tem melhor desempenho em Ray Tracing e um frame generation melhor. Mas na prática, o que isso vai mudar? O que você vai sentir jogando? Quando a gente usa o DLSS e o FSR, a média de FPS é bem parecida, então o desempenho não fica muito diferente, menos em Ray Tracing, onde a placa da AMD derrete e a Nvidia vai muito melhor. Mas para placas de entrada, onde o desempenho não é tão interessante que Ray Tracing, pode ser um ponto meio tanto faz, só se você gostar mesmo de usar. O porém fica na qualidade visual, onde a Nvidia, cara, dá uma surra no FSR 3, e é onde fica evidenciado o vacilo da AMD de não disponibilizar o FSR 4 para as placas 7000. Então, em desempenho, vai depender do jogo. Às vezes a AMD vai melhor, às vezes a Nvidia vai melhor, mas em Ray Tracing a Nvidia leva, Frame Generation, em qualidade visual a Nvidia também leva, e como hoje em dia as placas não são apenas força bruta, a tecnologia é muito importante, e isso pode ser um baita fator na hora da sua escolha. Mas eu não quero usar inteligência artificial, eu quero jogar com força bruta apenas. Tá bom, as duas placas têm desempenho para rodar Full HD, ali na média dos 60 FPS, e abusando das tecnologias dá para beliscar um Quad HD dependendo do jogo. Inclusive eu cheguei a jogar Hogwarts Legacy em Quad HD com a 7600, usando ali, né, as tecnologias de upscaling e frame generation. E olha que é uma placa de 8 GB de VRAM, hein? Não ficou aquela coisa maravilhosa de linda, mas deu pra jogar. O importante é que elas vão muito bem em Full HD, ali no alto, até no Ultra, e a maior dificuldade vai ficar nos lançamentos mais pesados, onde você deve ali ativar um DLSS ou um FSR para melhorar o desempenho. A diferença de desempenho das duas ainda segue pequena, vai depender bastante do que você estiver jogando. Alguns cenários a AMD sai melhor, outros a Nvidia, em alguns tem até empate. A média geral é uma leve vantagem para Nvidia ali de 3 a 5%, mas nem só de FPS vive um homem. A placa da Nvidia tem um consumo menor, costuma puxar menos memória RAM, menos VRAM, então ela tem um gerenciamento melhor, além de consumir menos energia. Outro fator muito interessante em desempenho é a longevidade. É um pouquinho difícil de falar de longevidade com placas de 8 GB de VRAM, mas pelas tecnologias melhores da Nvidia, né, tem um upscaling melhor, multi-frame generation e um possível DLSS 5, traz uma vantagem interessante e uma longevidade melhor. Mesmo que você não goste de usar inteligência artificial para jogar, é inegável que a Nvidia se sobressai nesse quesito e é um fator que pode salvar o seu joguinho ali em um lançamento mais pesado. E se você souber configurar bonitinho, dá para rodar muita coisa por muito tempo usando essas tecnologias, sem precisar trocar de placa de vídeo tão cedo. Bom, dá para perceber que a Nvidia tem sim várias vantagens. 5050 consome menos, gerenciamento melhor, tecnologias melhores, é mais nova, tem uma média de FPS um pouco maior, mas
nada disso importa. O importante mesmo é o preço, que não adianta ela ser melhor e, não caber no seu bolso, né? No preço cheio, sem falar de promoção ou algum evento, a 7600 tá ali na média dos 1.600, 1.700 reais, deu uma subidinha recente, e a RTX 5050 ali nos 1.900, 2.000 reais, deu uma baita subidona recentemente. Considerando a diferença das duas, eu acho aceitável uma diferença ali de 200 reais mais ou menos, estourando 300, mas 2.000 reais uma placa de 8 GB de VRAM que não seja pelo menos uma RTX 5060 e uma diferença de 300, 400 reais para a RTX 7600, fica difícil de defender a RTX 5050. E quando a gente fala de promoções, a 7600 fica ainda mais interessante. Como ela deu uma subida recentemente, as promoções não estão das melhores, mas esse ano ela chegou a aparecer por menos de 1.300 reais, só que agora ela tem ficado ali nos 1.400 até uns 1.500, só que parcelado. Se der sorte, menos de 1.400 reais. E por isso eu indico entrar no grupo de ofertas, todo dia tem um cupom, sempre tá rolando algum evento, e cara, é a melhor forma de você pagar mais barato nas suas peças e você não paga nada mais entrando no grupo, inclusive pagar menos, né? O link tá na descrição ou escaneando esse QR Code em algum lugar aqui na tela. Tem grupo para Telegram, WhatsApp, grupo de ofertas gerais, então muitas ferramentas para te ajudar a economizar no seu PC. Só que mesmo você entrando no grupo de ofertas, esperando uma promoção, tá difícil de pegar uma 5050 por menos de 1.700 reais, que aí seria um preço muito interessante nessa placa, né? Considerando o seu desempenho um pouco maior, melhores tecnologias, e seria uma pequena diferença de preço para 7600, né? Ficaria muito interessante. Então é aquilo, ela é melhor, mas o seu preço não tem ajudado muito. Se ficar nos 1.600 reais, cara, muito interessante. Acho que vale até mais que a 7600. Então vai ficando a sua escolha pagar mais barato na 7600 ou ter um pouco mais de tecnologia, mais qualidade com a RTX 5050. Em custo-benefício, eu indico a 7600. Você vai rodar praticamente tudo em Full HD, no alto até no Ultra, e para a maioria das pessoas que quer só jogar um pouquinho, pagar mais barato, ela faz muito sentido. Mas o DLSS e os últimos vacilos da AMD são fatores que colocam meus olhos na 5050. Uma pena é o seu preço mais alto. Mas em geral é isso, comenta aí qual você prefere. Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau.